Ela tá ligando. Amém. Paz do Senhor, a igreja. Amém. Graças a Deus graças a Deus, Deus nos dá a oportunidade todo dia. Amém. E a oportunidade é essa que Deus nos deu, de estarmos aqui em uma só voz, uma só fé, unidas. Graças a Deus, cheia de esperança. Eu vou ler o que nós lemos muito essa semana. Isaías 45. Ô, glória! Não vou ficar aqui, mas é só um versículo que eu vou... Tá. Isaías 45, 2. Olha, irmãs, só uma licencinha. Tá roubando meu tempo. Ela falando que ela ia meditar em Isaías 45. Ela terminou e falou, olha, quando eu chegar lá em casa, lá tem bastante tempo, eu vou meditar nessa palavra. Eu falei, então medita, porque o mês que vem ela vem. Eu falei, daí você vem Amém. pra nós. Isaías 45, 3. Amém. 3. E te darei os tesouros escondidos das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que se chama pelo teu nome. Aleluia, Jesus. Esse versículo aqui vou destacar, os tesouros escondidos. Ô, irmã Ruth, o que a senhora tinha dito sobre os tesouros escondidos mesmo? Que é oração, né? É. Que tá lá no Salmo 119, nos 72 e 74. Na vida, Deus vai mostrando para nós e nós vamos percebendo, nós nunca encontramos um tesouro à vista. Sempre o tesouro está nos lugares mais difíceis que nós podemos encontrar. E você vai precisar de muito trabalho para encontrar esse tesouro. Ninguém compra tesouro em vitrine, ninguém compra um tesouro por qualquer preço, ninguém acha um tesouro de qualquer lado. Quando nós assistimos filmes, principalmente quando a gente é criança, né? Nós vemos que eles vão procurando os tesouros e os tesouros são muito difíceis de encontrar. É muito trabalho, muita labuta, muita dificuldade para conseguir encontrar esses tesouros. E esses tesouros, muitas vezes, eles estão nas cavernas, estão em vales, né? E que a gente precisa de direção e sabedoria para encontrar. Eu tenho uma passagem aqui em Mateus 14, 11. Nessas cavernas que nós vamos procurando, que precisa procurar esses tesouros, que o Senhor fala para nós, que Ele vai nos dar, lá em Isaías é uma promessa, amém. Não é? Que Ele vai nos dar um tesouro escondido. Aleluia. Né? Ele fala assim, e te darei tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, aleluia. O Deus de Israel que te chama pelo teu nome. Aleluia. E não é isso que Ele deu para nós? Que é Jesus Cristo. É verdade. Né? Um tesouro escondido, que nem todo mundo dá valor. É verdade, Senhor. Que não é qualquer um que dá valor e nem sempre tem o coração quebrantado para receber. Mas foi um grande tesouro que foi forjado ali na cruz do Calvário, que se entregou por mim, por cada uma de nós, pela humanidade, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. É verdade. Né? Para encontrar esse tesouro, muitas vezes a gente passa por muitas dificuldades, vales. Dentre esses vales e dentre essas cavernas, uma delas são as frustrações. Porque mesmo estando com Ele, mesmo andando com Ele, mesmo orando para Ele, mesmo orando com Ele, nós vamos encontrando algumas dificuldades. Nós vamos ficando frustradas. E eu quero trazer aqui uma passagem que mostra bem isso, como é que a gente lida com as frustrações para conseguir chegar e receber esse tesouro, estar com esse tesouro, que é em Mateus 11. 14, 11. Desculpa, Mateus 14, 11. 14, 11. Aqui a passagem quando João morre. E a sua cabeça,
Aqui, vou ler o 10. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Não dá vontade de chorar quando a gente ouve? Olha que tristeza e frustração. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Retirou-se dali num barco para o deserto. Espera aí que agora... Apartado. Não quer? Eu acho maior. preferi. Cadê? Estou no 11. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, e sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo-o, o povo seguiu a pé, desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha que coisa linda. Quando Jesus recebe a notícia de que João morreu, o que ele mais quer é ficar sozinho, e chorar, e sofrer, em ficar só, em conversar, em orar com o Senhor. E aí ele se afasta da multidão, ele se afasta, ele se retira dali. E ao se retirar dali, a multidão o segue. Imagina você, quantas vezes a gente fica assim, né? Você está triste, angustiado, e aparece alguém ou alguma pessoa, ou aparece uma obra, ou aparece alguém que você precisa orar, e você fica pensando, meu Deus, mas eu precisava orar por mim. Eu queria ficar só nesse momento. E aí aparece alguém. E olha que coisa mais linda. Jesus, ele não faz como nós. Não reclama. Ele faz a obra do Senhor. E olha aqui que ele fala quando ele recebe a multidão. Ele se condoeu. Ele abdicou da dor que ele sentia, com aquela frustração, porque foi uma frustração. Imagina, João veio antes e tinha ouvido todas as coisas. Então, assim, naquele momento ele acreditava, como toda a multidão, que muitas outras coisas aconteceriam, que ajudaria, que fazia a obra, seja o que for. E ele recebe essa morte tão dolorida e tão triste, de um homem de quem foi João. Não foi qualquer João, foi o João, né? Que fazia a obra, que estava lá, era um separado, era um nazireu de Deus. E ele recebe essa notícia e fica frustrado e triste. Mas dessa tristeza e dessa frustração, ele tira forças no Senhor. Ele tira forças na obra que ele precisa fazer. Quantas vezes as nossas obras, elas não são frustradas? Olha a dificuldade que nós precisamos ter e andar para encontrar esse tesouro. Mesmo quando a gente encontra o tesouro que é Jesus Cristo, que o Senhor nos deu, que está tudo pronto aparentemente, a gente vai na caminhada ficando frustrado, angustiado, não só com as coisas pessoais. Aí você vai para a igreja, né? Você vai assim, lá está tudo tranquilo, agora é só fazer a obra. Aí você começa a fazer a obra e não é só fazer a obra. Você continua a precisar. Perdeu o som. Perdeu? Melhorou? Eu estou sem som dela. O que será que é? Melhorou? A senhora recebeu algum telefonema? Não, não recebeu. É. Mas eu não mexi. Ó. Eu não vi. A senhora vai com o seu dedinho e aperta lá no botãozinho do volume, lentamente. Aperte lá no volume. Não, mas o dela tá normal, Fran. Tá, mas é... Irmã Vera? Ela não está ouvindo. Ela não tá te ouvindo. Irmã Vera, tá ouvindo agora? Peraí, ela apertou no Ah, botão. tô. Ela apertou no Tô vídeo. vendo vocês. Ah, então desligue que eu lhe chamo de novo. Ô, irmã Vera, é só na minha vez, é? Hã? É só na minha vez que a irmã Vera faz isso, é? Não, que ela recebeu o telefone. Eu sei, entendi. Oi? Desligue aí que eu vou lhe chamar. Estou desligando já. Não tá não. A senhora tá ouvindo a gente? Tô ouvindo. Então fica aqui Ó. na frente e a gente fala. A gente tá vendo. Ó, A gente tá vendo. irmã Vera, Eu tô virando.
Deixa eu explicar para ela. Irmã, Ela está só virando. ô, irmã Vera, Não tem problema. Ó, vire ele, deixa ele deitadinho e a gente tá ali ouvindo. Só que a gente tá ali vendo parado, mas não tem problema. Porque a senhora tá nos ouvindo. Vai estar certo, lutando de ponta cabeça? ó, irmã Vera, escuta que eu vou falar. A senhora tá me escutando? A senhora aperta, lembra que eu ensinei para a senhora o microfone e o vídeo? Aperta o vídeo da sua câmera. Bate o dedinho no seu... Daí a senhora vai ver um vídeo e um microfone. Eu falei, se a senhora bater aqui, a senhora vai pausar o vídeo. Bate na, Aleluia, Senhor. bate na tecla de leve. Ela não. Ouviu? Ouvi? Ah. Tô tentando aqui. Ó, bate... Não, continua. É melhor continuar depois, mesmo que ela não. Ela ouvindo já tá bom. Tá ouvindo ela, Lu, e ela tá nos ouvindo. Aí isso que importa. Pode continuar. Tá. Pronto. Pode continuar. E aí a gente encontra esse tesouro, que era um tesouro que não foi fácil, para cada um teve uma experiência para chegar e receber esse tesouro que é Jesus. Para a Fran foi uma forma, 20 anos, né, Fran? Servindo lá com o Davi na outra igreja, a irmã Ruth, tantos anos lá em outra religião, a irmã Ivanilde, a irmã Vera foi mais cedo, mas eu tive outros. E aí a gente chega na igreja, chega acreditando que nós vamos conseguir, que aí chega uma multidão, né? E essa multidão não é só uma multidão de alegria, para nós servirmos e pregarmos a obra. Junto dela vem a frustração e as dificuldades que nós vamos vivendo no dia a dia. A gente vai vendo que cada momento tem um momento que vai nos impedindo de encontrar. E as frustrações, se nós não cuidamos disso, se o Senhor não nos ensinar, a frustração ela acaba virando ira, raiva, e acaba nos impedindo de enxergar mais à frente, mais ao longe, enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso que a gente precisa ter o cuidado de, apesar de ter encontrado o nosso tesouro, não perder esse tesouro, não usufruir do tesouro como nós deveríamos, ou como nós precisamos usufruir desse tesouro, que é o Senhor. Então, esse cuidado e esse amor que Deus nos ensina para lidar com os tesouros que estão sempre escondidos, né? E que apesar de ter encontrado e apesar de nós estarmos nele, nós não perdermos. A palavra de Deus aqui em Mateus 13:44, ela diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Este é o reino dos céus. Se nós não tomarmos cuidado, nós perdemos esse reino dos céus. Nós perdemos porque nós não aprendemos a lidar com o tesouro que nós encontramos, que é o Senhor, e as frustrações do dia a dia vai nos roubando, nos impedindo de encontrar. E aí nós ficamos... quantas vezes eu tomo como experiência, minha experiência que eu tive nesses últimos tempos, a frustração que foi para mim de algo que fiz com tanta paixão, com tanto amor, com oração, com jejum, consagrando, fazendo todas as coisas, e de repente não dá certo. Você fala: Senhor, onde é que eu errei? O que é que eu fiz? Por que é que aconteceu isso? A Júlia me perguntou assim: mãe, será que a senhora perguntou para Deus o que era mesmo? Eu falei assim: a gente nunca vai, depois que acontecem as frustrações, vai aparecendo algumas perguntas para nós que a gente fica querendo encontrar onde foi que eu errei. Aonde foi que eu errei? Que isso é salutar e é importante. Mas tem coisas, nem tudo na vida que nós vamos encontrar resposta. Jó teve tantos os planos dele frustrados, né? Mas ele não desistiu, ele não teve a resposta porque ele passou, mas ele teve a porção dele redobrada, os tesouros dele foram mantidos, o reino dos céus. A Bíblia fala lá no 42 que depois ele encontrou todas as coisas, que Deus redobrou.
E olha pelo que ele passou para que eu e você pudesse olhar para trás e entender as dificuldades, artimanhas e armadilhas que Satanás tem contra a nossa vida. Aqui é onde a irmã Vera leu, lá em Cantares, sobre a amada e o amado, é a mesma coisa. Olha que o amado, ele procura e não encontra o perfume dele. Depois ela vai, encontra, vê o cheiro, sente o cheiro do amado ali. Ela vai para a rua, procura e ela começa a apanhar. Olha que frustração, a dificuldade que teve. Mas nem por isso paralisou. Esse é o cuidado que nós vamos tendo nas nossas frustrações. Olha a frustração que nós tivemos da obra que estava maravilhosa e que nós cumpríamos de forma assim, com toda a dedicação, oração, jejum, e fazendo a obra e cumprindo e trazendo multidão, porque para ficar um dia inteiro, a média de tempo que o tempo que nós ficávamos não era qualquer coisa para os tempos de hoje. Isso era uma grandiosidade, era uma média de 60 pessoas que nós tínhamos ali em oração e jejum, pessoas que vinham de longe procurar e copiar, ver ali o nosso exemplo. E nós fomos frustradas, um balde de água fria. Quando nós pensávamos que estávamos abafando, né, para o reino dos céus, nós fomos frustradas. Isso para quê? Para paralisar todo o trabalho que nós tínhamos. Então nós vemos que as frustrações, além de ter o problema, ele pode ser acentuado e ficar pior quando nós não olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Quando nós não entendemos que o reino dos céus não é pão e água. O reino dos céus não é a terra. Que as dificuldades que nos aparecem, elas não são para nos impedir, mas são para nos lapidar, nos transformar, nos fazer e ver nós melhores. Vocês sabem que em meio a essas dificuldades que nós passamos ali, eu vejo o quanto o povo da igreja tem valorizado mais o nosso trabalho. Valoriza, procura. O quanto o pessoal fica assim, as pessoas nos veem querendo que nós estejamos ali, estão desesperadas. É como se hoje o Senhor dissesse: você não valorizou enquanto você tinha, agora você vai ter que aprender. E aí vão sendo cobradas e vão sendo sacrificadas. Então, hoje, nós vemos que assim, apesar das frustrações, o Senhor tem um reino maravilhoso. O Senhor tem os tesouros para cada uma de nós. Nós vamos vendo que a gente vai a cada dia aprendendo em meio às frustrações e às dificuldades. Quão maravilhoso é o Senhor. Olha Paulo. Paulo tem um exemplo interessante, que Paulo, ele achava que ele já estava muito bem. Ele vai ali para meio do povo, achando que ele vai pregar, trazer multidão, porque quando ele chega ali, ele apanha. Ele é jogado pela janela. Nem com a intervenção de Barnabé o povo acreditou em Paulo. E aí depois ele vai para outro lugar acreditando que ele vai encontrar Pedro, Tiago, vai falar, vai conversar. Ele já chega, a hora que ele entra no lugar, ele já percebe que Pedro se sente meio envergonhado ali de estar no meio de judeus, se afasta um pouco. E aí ele vai vendo a dificuldade. Aí ele recua, fala lá em Gálatas, ele recua, volta, fica 3 anos... lê a palavra de Deus tudo de novo, porque ele era doutor com Gamaliel, né? Mas era pela visão de Israel, pela visão do povo. E aí ele começa a estudar e aprender muito mais. E aí ele volta. No que ele volta, ele deixa para nós tantas palavras ali nas cartas. Tantas cartas, ele nos ensina a cear, ele nos ensina a enfrentar a igreja, ele ensina a igreja como se comportar, a como fazer. Então, assim, nós vamos vendo que as frustrações, essa caverna onde estão escondidos tesouros, que uma delas a gente se depara com a frustração, elas não vêm para nos destruir. Ela vem para nos elevar a lugares muito mais altos.
E a gente vai vendo a experiência com Deus. E é interessante que em meio a todas as dificuldades, Deus nunca nos deixa enganar. Ou nunca nos deixa surpreendido, né? Leva um susto. Nós nunca levamos um susto. Eu, com a minha frustração mais recente, Deus usou a própria pessoa para sonhar e falar o que ia acontecer. Né? No meio ali na igreja onde nós passamos, Deus usou uma irmã para juntar e falar, olha, vai acontecer isso. E nós não estávamos percebendo. E todo mundo em oração e jejum. E nós ali aplicadíssimas no que estávamos fazendo. Com todas as dificuldades pessoais que tínhamos, passando por cima de tudo isso e ali cumprindo aquilo que nós tínhamos certeza que era a obra do Senhor. E era a obra do Senhor. Mas nem por isso nada disso nos paralisou. Glória a Deus. Vieram as dificuldades, vieram as provações, vieram as angústias, as aflições, o choro, a perseguição, mas nos mantemos em pé. E aqui estamos, para a honra e glória do Senhor. Porque nós temos a certeza. Quando Jesus chama os discípulos, é interessante isso, que quando ele chama os discípulos para a obra, ele chama o pescador, está lá Pedro, né? E é interessante que assim, o próprio trabalho do pescador, ela é de fé. Porque imagina você ficar parado, esperando alguma coisa que você não sabe se vai chegar, que é o peixe. Aí você fica com aquilo ali parado. Imagina para mim ficar com um anzol parado, misericórdia, esperando o peixe chegar. E ele pela fé acredita que o peixe vai vir. Acredita que o peixe vai vir. Olha que fé. Então Jesus, quando ele olha para nós a partir daquilo que nós somos e do que temos. Quando ele prepara, imagina você ter que esperar se vai vender ou não o perfume, né? A Ruth, se vai chegar ou não a costura. Eu, se vai chegar ou não o cliente. Às vezes eu fico pensando, mas eu fico com coisas incertas. Incertas coisas nenhuma, né? Porque todo mundo vive. O vendedor da loja, ele está esperando o comprador chegar. Todos os nossos negócios. Então, olha a importância que tem a fé sobre a nossa vida para que nós consigamos chegar no propósito e nos planos que Deus tem para nós. A Ruth, há pouco tempo, ela pregou para nós lá em Hebreus sobre a fé, que é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas é aquilo que cremos. E ela falou ali no 11 sobre a fé, a importância da fé. Sem essa fé, nessa certeza que Deus falou para nós em Isaías, que daria para nós os tesouros escondidos. Amém. E hoje nós podemos dizer, nós encontramos os tesouros escondidos e precisamos cuidar desse tesouro, aleluia, que é Jesus Cristo. Mas entre esses tesouros nessa terra a gente vai vendo que nós precisamos, para cuidar desse tesouro, para andar com esse tesouro, nós precisamos aí superar algumas coisas, e uma delas é a frustração. A frustração que passou João, a frustração que passou ali a Sulamita com o amado, a frustração que passou Paulo, a frustração que passou Pedro, a frustração que tantos passaram e nos deixaram como exemplo. E lá no 11 fala sobre aqueles que tiveram fé e perseveraram. Aqui estamos nós, né? Aqueles que estiveram na galeria da fé, né? Daqueles testemunhos, eu creio que nós somos essas também. Aleluia. Que estamos perseverando em continuar, buscando e tendo a certeza que o Senhor tem muito mais e o melhor para nós. Por isso que às vezes a gente precisa ter cuidado com essas frustrações que nos chegam. A Ruth falou há pouco tempo que teve um probleminha no encontro, lá quando foi fazer o exame do Gael, da Aline. Às vezes a gente olha tanto por um problema e não consegue enxergar a grandiosidade do que tem para vir. Porque independente do problema que tem, o amor ele continua o mesmo. Aqui vai chegar. Às vezes vem alguma coisa para poder nos impedir de chegar, mas o Senhor nos ensina pela fé. Amém. Que nós precisamos crer que Ele faz todas as coisas. Aleluia. Ter a certeza absoluta, né? Que nós vamos conseguir
chegar onde Ele quer e receber esses tesouros escondidos. Porque não é um tesouro, são tesouros escondidos. Para chegarmos num lugar que foi preparado para nós. Amém, Senhor. Né? Preparado para nós, onde não vai haver choro, nem lágrima, é sinal de que aqui tem. Amém. Né? Às vezes a gente ouve isso e fica alegre, mas não percebe que aqui tem choro, tem lágrima, tem tristeza, tem frustração, mas tem um que está conosco todos os dias e prometeu e é fiel para Glória a cumprir, Deus. que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Oh, aleluia. Que graças a Deus nos dá esse tesouro, tem esse tesouro para nós e tem muito mais para cada uma de nós. Eu creio. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Sim, glória a Deus. Está me ouvindo, velho? Estou Ela pausou o ouvindo. vídeo. Então, ora, filha. Eu vou orar e você dá a benção, tá? Tá ok, tá bom. Tá, Senhor nosso Deus, nosso Sim, Pai, Pai nós te querido. louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse Sim. minuto que tivemos É na tua verdade. Muito presença, Pai. obrigada, Senhor. Aonde ouvimos tanta coisa agradável vindo de ti, Oh, Senhor. Deus, vindo obrigado, da tua Pai, parte. pela Obrigada oportunidade. por essa palavra Um dia, gloriosa, Senhor Jesus, Senhor. na tua presença, um dia maravilhoso. Sim, e nós Deus. continuamos nessa fé, nesse propósito. Sim, Deus. E o Em Senhor nome de é a Jesus. nossa. É o nosso ar. E o Senhor é tudo aquilo que nós necessitamos, Pai. Que nós Sim, podemos Pai. cada dia mais fincar na Sim. oração, Pai. Aleluia. Isso te agrada, Senhor. E ter uma vida contigo. E confiar em Ti. Porque a confiança em Ti Sim, Pai. te agrada e muito. Senhor, seja conosco nessa quinta-feira. Nos dá graça, nos dá Sim, entendimento. Deus. Nos dá Sim, um dia Pai. perfeito na Tua presença. Nós Sim. te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, continue conosco até o dia que Ele vier nos chamar. Amém. Deus abençoe vocês. Aí é para dar os avisos com quem vai ficar amanhã. Amém, glória a Deus. A gente vai fazendo um rodízio, assim. No caso, aí a Lucia amanhã dirige. Ela pregou hoje, amanhã dirige. Entendeu? Aí, por exemplo, quem pregou no outro dia dirige. Entendeu? Vamos fazer assim? Amém. Amém? Tá bom. Certo, para ficar organizado. Ah, ministrou a palavra, então amanhã você pega e dirige. Aí, Ah, tá ótimo. no outro dia, né, já sabe que vai ser assim, bem? Amanhã é a Rutona de Jesus. O Davi pôs o nome dela é Rutona, porque ela é grandona, todo mundo sabe. Amanhã eu. Tá. A A paz paz do Senhor, meu irmão Davi. Amém. A paz do Senhor, queridas. Agora eu vou fazer a coisa. Você vai fazer comida pra mim, né, por causa do Dia dos Namorados. Eu fico vendo, né? Eu fico vendo. No Dia das Mães, eles pegam, compram uns cremezinhos da Vitória, umas colôniazinhas, pra dar pras mães. Mas no Dia dos Namorados é o perfume mais caro. Ai, que bom. Olha só como é que funciona as coisas. Pois é, para amanhã é pouquinho. Ô, Fran, já aproveita logo e fala que Dia dos Namorados é todo dia. Que é para eles comprarem bastante. Então, aí agora eu vou sair pra fazer umas entregas. Tá bom. Amém.